Movimentos sociais de luta por moradia no Encosta Norte, Zona Leste de São Paulo. Marisa Ben Bronito, professora doutora USJT. Rita de Cássia Nogueira Pinheiro, mestre USJT. Conjunto habitacional Encosta Norte, localizado na extrema Zona Leste de São Paulo, será investigado como espaço resultante da atuação da micropolítica e da macropolítica. O conjunto foi urbanizado em decorrência de políticas habitacionais por meio da CDHU, como resposta aos movimentos sociais urbanos de luta por moradia atuantes na região a partir dos anos 1980. As abordagens sobre os agentes analisados ocorreram em dois momentos distintos: na formação do conjunto, fazendo uso de depoimentos, dados históricos e referências bibliográficas consolidadas, e no período atual, através do acompanhamento de lideranças e associações locais que desenvolvem ações para apoio e melhoria da qualidade de vida da comunidade. O conjunto tem área de 53 hectares e é composto por moradias unifamiliares e prédios de habitação coletiva, além de edifícios com uso institucional e áreas verdes localizadas junto a 3 nascentes que ocorrem na gleba. Atualmente, o conjunto contém 11 escolas, um SIC, uma UBS, um CAE e uma fábrica de cultura. Além desses usos, há 2 edifícios em condições precárias, um antigo centro comunitário em ruínas, que foi muito ativo no passado, e um edifício escolar de grande porte, que está abandonado. Com relação às áreas verdes, as 3 áreas de nascente hoje encontram-se nas seguintes condições. Uma está ocupada pela favela do Jagatá, e outras 2 estão desocupadas, porém sem projeto paisagístico implantado. Em uma dessas áreas, há um campo de futebol, conhecido como Arena Pirelli, espaço potente implementado e utilizado pela comunidade. A pesquisa tem como objetivo entender como as dinâmicas que se estabelecem entre os agentes encontrados e o território, especialmente movimentos sociais e CDHU, podem tanto reafirmar o status quo com um modelo de projeto urbanístico moderno, quanto construir caminhos alternativos, adequando e transformando o espaço conforme as necessidades e desejos da comunidade para criar melhores condições de vida para a população local. Movimentos sociais. A partir da década de 80, a Zona Leste de São Paulo, formada predominantemente por classes populares, tornou-se palco importante para o surgimento dos movimentos sociais urbanos que lutavam pelo direito à terra e moradia. Destacam-se o Movimento do Sem Terra, fundado em 1983, apoiado pela Igreja Católica, e o Movimento pela Moradia Leste II, de 1984, que reuniu um grupo da Diocese da Igreja Católica, liderado por Dom Angélico Sândalo Bernardino, com a participação de lideranças partidárias, sobretudo do Partido dos Trabalhadores. Em 1987, inicia-se a trajetória da União dos Movimentos de Moradia, quando o Movimento de Moradia Leste II se reuniu com vários movimentos da região para discutir uma forma de unificação. Esse foi também o ano de formação da Associação Sem Terra Leste 1. O bairro de São Miguel Paulista tornou-se o centro da movimentação social, política e cultural da região, tendo Dom Angélico como figura ativa na formação e atuação dos movimentos por direitos e moradia. Dom Angélico criou o Centro de Comunicação e Educação de São Miguel Paulista, desenvolvendo projetos de comunicação popular, como o Jornal Grito do Povo e a Rádio Corneta, colocando nas favelas e nas ocupações para organizar os movimentos populares. Outra figura importante foi o Padre Ticão, que atuou junto às pastorais ICEBs e Dom Angélico na luta por terra e moradia e na organização das ocupações de terra da região de São Miguel e Itaim Paulista. Entre 1983 e 1987, diversas ocupações em áreas públicas e particulares foram realizadas por esses movimentos na Zona Leste de São Paulo. Em 1987,
os movimentos ocuparam 238 áreas na zona leste de São Paulo, envolvendo 32 mil famílias e cerca de 100 mil pessoas. Em 31 de março de 1987, ocorreu um grave conflito no bairro do Itaim Paulista, que ocasionou a morte do pedreiro Adão Manuel, de 29 anos. O caso teve enorme repercussão na mídia e causou a revolta dos movimentos. Uma semana depois, foi realizada uma imensa reunião dos movimentos na Praça Padre Aleixo Mafra, a Praça do Forró, em frente à Igreja de São Miguel, que foi o ponto de inflexão na história desses movimentos. Naquele momento, a Pastoral de Moradia já listava uma demanda de mais de 32 mil famílias cadastradas na Zona Leste. O bairro do Itaim Paulista foi o segundo maior bairro de ocupações, totalizando 41, segundo o levantamento da Pastoral de Moradia. Em resposta a esses movimentos, o governo do estado iniciou um processo de compra de grandes glebas na região da Zona Leste de São Paulo para a construção de moradia. Dentre essas áreas está o conjunto São Miguel Paulista E, conhecido como Encosta Norte. O conjunto Encosta Norte foi executado entre os anos 1989 e 2009, dividido em 14 fases, construídas por programas de empreitada global ou programas de mutirão, realizados pela companhia em parceria com associações. As primeiras fases do Encosta Norte, fases E1 e E2, foram construídas por empreitada global, em que uma construtora é contratada diretamente pela CDHU para entregar a obra acabada. Nessas fases, foram entregues, em 1989, 1.071 unidades habitacionais na tipologia 1187, casa embrião unifamiliar com 35 metros quadrados de área construída. Moradores do conjunto que receberam as primeiras casas relataram o modo como a obra foi entregue, sem laje, sem acabamento interno e externo e sem muros delimitando os lotes. A infraestrutura do local era precária, as ruas do entorno ainda não eram pavimentadas, o transporte público era escasso e constantemente faltava água. Devido às circunstâncias, os moradores relataram que as lutas da população não cessaram após a entrega das casas. Moradores formaram uma organização que contava com o coordenador de cada rua para comparecer a reuniões marcadas no centro comunitário, levando as demandas e organizando as comunicações, que eram encaminhadas diretamente às secretarias municipais através de ofícios preparados pelos moradores. Além de reivindicarem por asfalto, transporte, água e iluminação nas ruas, os moradores requisitavam escolas e serviços de saúde. Os primeiros conjuntos de prédios foram feitos através de sistema de empreitada global. Apenas em 1996 foram entregues edifícios multifamiliares construídos por sistema de mutirão. Nesse programa de mutirão por autogestão, a CDHU assinava contrato com uma associação de moradores, que ficava responsável pela gestão dos recursos e pelo gerenciamento da obra até o final da construção. Para a assinatura do contrato, a associação deveria apresentar o cadastramento da demanda, uma lista fechada das famílias participantes daquele empreendimento e apresentar a contratação prévia de uma assessoria técnica, composta por um escritório de engenharia ou arquitetura, e uma assistência social, que verificava a adequação, cadastramento, participação da população, contratos, etc. Para fazer a intermediação das assessorias com a companhia, a CDHU contratava diretamente os serviços de uma gerenciadora terceirizada. As fases E7, E8 e E9 do Encosta Norte aconteceram sob o sistema de mutirão, sob coordenação da CEP assessoria técnica que ainda hoje atua na região. Segundo o relato da CEP, a CDHU repassava os recursos e fornecia o projeto a ser executado, que contava com tipologia padronizada.
A assessoria técnica executava a obra conforme projeto fornecido pela CDHU, fazendo o planejamento junto com a associação de moradores e realizando a medição dos serviços executados. A assessoria também contratava mão de obra especializada quando necessário, visto que só os mutirantes não tinham preparo profissional e dedicação necessária ao andamento adequado da obra. Associações e lideranças que atuam hoje no Itaim Paulista e região. Verificou-se, através de pesquisas e de visitas ao local, que atualmente muitas lideranças sociais e associações vêm desenvolvendo diversas ações em Costa Norte. Esses movimentos pesquisados estiveram ativos durante a pandemia de Covid-19. Mesmo restringindo atividades como encontros, futebol e samba, foram responsáveis pela coleta e distribuição de alimentos durante o período mais crítico do isolamento da pandemia. Muitos envolvem-se com programas habitacionais e ambientais. Algumas associações que atuam no presente que foram identificadas na pesquisa são o Movimento pela Moradia Leste 2, a Associação Nélia Mabel Esporte e Lazer e a Associação Nélia Mabel Social, o Bloco do Encosta e o Time do Encosta Norte, Comunidade Encosta Samba e o Futebol Solidário e lideranças comunitárias do Jagatá. Discutindo Encosta Norte com base na fundamentação da pesquisa, subjetividade e território. A partir do material apresentado, busca-se discutir e analisar que tipos de subjetividades são produzidas a partir das relações sociais e políticas e como essas constroem, mantêm ou alteram o desenho do conjunto Encosta Norte. Conforme conceituação teórica, entende-se a subjetividade como modos de existências produzidos por agenciamentos de ações coletivas que acontecem dentro do campo político e social. A pesquisa mostrou que diferentes modos de existência são produzidos e percebidos nas dinâmicas entre macro e micropolíticas e o próprio Encosta Norte. É importante considerar o jogo de forças e o entrelaçamento entre políticas habitacionais e movimentos sociais. Ao mesmo tempo que as políticas públicas se adequaram em função da movimentação social e luta por moradia, os movimentos sociais organizam-se em associações para cumprir com os requisitos exigidos pelas políticas públicas. O conjunto Encosta Norte resulta desse encontro, e esse processo assimilou a dedicação dos técnicos, a vontade popular e o senso de oportunidade dos políticos, transformando os agentes em função dos embates e colaborações. A primeira subjetividade reconhecida no Encosta Norte é a subjetividade dominante da macropolítica do Estado. Percebe-se que o conjunto Encosta Norte pouco se transformou estruturalmente com o passar dos anos. Um dos motivos da forte presença da subjetividade do Estado na representação da CDHU é a persistência do plano inicial do Encosta Norte, que determinou um espaço estriado com aporte técnico presente no processo de urbanização, ao estabelecer traçados viários, redes de infraestrutura e implementar algumas tipologias pouco flexíveis, como os edifícios de habitação coletiva. As moradias individuais, que sofreram ampliações, foram, de certo modo, consideradas no projeto da Casa Embrião, em que se vislumbrava a expansão da unidade habitacional. Também os usos institucionais foram implantados em áreas previstas no projeto, segundo o plano inicialmente traçado. É importante ressaltar que o processo de urbanização da área difere muito do seu entorno, pois nota-se que o conjunto contém ruas consolidadas, equipamentos públicos em abundância e é servido por redes de infraestrutura. Outro aspecto que determina o controle do Estado é a falta de regularização, averbação da área e escritura definitiva das unidades habitacionais. De certo modo, a situação faz com que áreas privadas sejam associadas à CDHU, não apenas como decorrência da origem do conjunto, mas porque esses imóveis constituem ainda um passivo da companhia, que detém responsabilidades das quais não conseguiu se desvincular. Com toda a área em nome da CDHU e a falta de desmembramento das propriedades, crescem as irregularidades, como contratos de gaveta e falta de estabilidade quanto ao domínio das unidades, que implicam na necessidade de processos judiciais, de processos de regularização e de problemas condominiais e junto às concessionárias,
que ainda resvalam na companhia e impactam a vida dos moradores e da própria CDHU. Essas características afirmam a constituição de modos de vida que refletem e reforçam a lógica normativa dominante, afetando a autonomia dos moradores. As ações macropolíticas tendem a direcionar os desejos para a reintegração, orientando os desejos e necessidades de uma ação micropolítica para a composição e reforço da máquina social. Já as transformações espontâneas percebidas ocorrem no âmbito do uso dos espaços, como a introdução de comércio nas áreas livres e em áreas residenciais, a presença de organizações de moradores sediadas localmente, a ocupação de áreas vazias para fins coletivos. Em contraposição à lógica normativa dominante presente no território, essas ações espontâneas é possível identificar alguns exemplos no campo da micropolítica, que vão desestabilizar os espaços e vivências, abrindo caminho para a construção de novas relações. Entre elas, podemos citar a formação de associações locais e movimentos comunitários de bairro, que atuam no Encosta Norte e região para a reivindicação de melhorias na infraestrutura e qualidade de vida local. A contínua luta de movimentos sociais por construção de moradias na Zona Leste de São Paulo. A implantação da Arena Pirelli, campo de futebol, pela própria comunidade, na intenção de pontuar um espaço de encontros de pessoas. A convivência nas ruas locais das casas unifamiliares, que propiciam ações de integração com os vizinhos. A busca de reconhecimento de identidades, pertencimentos e diversidades identificadas nas narrativas das lideranças locais. A ocupação da favela do Jagatá em área do conjunto, que mostra que o programa habitacional implantado foi insuficiente e deixou populações sem atendimento. Em todas essas ações, percebem-se movimentos que tentam romper com as condições fixas existentes, próprias das representações macropolíticas. Todas essas ações no campo da micropolítica estão profundamente ligadas ao território e sugerem fugas que apontam para caminhos de desterritorialização, tornando o espaço liso para a produção de novos agenciamentos potenciais. Dentre as ações e transformações identificadas acima, destaca-se a Arena Pirelli, seja por sua localização estratégica, ocupando uma área de grande visibilidade no centro do conjunto, seja porque propicia usos coletivos de grande popularidade, como o futebol e o lazer. O campo serve como ponto de referência da comunidade local, sendo utilizado por múltiplos agentes e concentra ações sociais, como distribuição e arrecadação de alimentos. Trata-se de um espaço disponível e com imagem e reconhecimento marcantes, que se caracteriza por ser pouco especializado, mas cuja ausência de apoios, iluminação, pavimentação e sombra não impedem a ocorrência dos eventos e ações da comunidade. A existência de um espaço como a Arena Pirelli mostra que a vida dessa população extrapola as previsões do programa habitacional oficial e que as áreas residuais do processo de urbanização são potentes locais em que se manifestam as linhas de fuga que possam existir, sobrepostas a esse espaço programado do conjunto Encosta Norte.